Excesso de trabalho, salários baixos, violência, falta de reconhecimento são fatores que fazem a carreira docente ser cada vez menos atrativa para quem quer ingressar no mercado de trabalho. E ainda assim, mesmo sofrendo com todos esses fatores, nós professores ainda somos culpados pela baixa qualidade do ensino. E fica aqui a questão, por que será que a culpa é sempre do professor? Eu sou a Ana Lívia, esse aqui é o Pio e você tá no canal Você Só Dá Aula. E no vídeo de hoje a gente vai trocar uma ideia sobre culpa. A educação é uma pauta constante de debate na nossa sociedade que cobra a todo momento por melhoras na educação. Todo mundo quer que a educação melhore, mas parece que é festa, porque aí todo mundo se vê também no direito de poder opinar. Geral é especialista em educação, tem gente que nunca pisou em sala de aula e quer dar pitaco, e nessa onda aí que a gente vem observando de achismos, tem uma tendência de apontar o dedo e culpar o professor. Pode observar, gente, na primeira oportunidade a gente vê pais, alunos, gestores escolares, políticos apontando o dedo e culpando o professor pela baixa qualidade da educação. Tem gente, inclusive, que compara professor até a traficante, vocês acreditam? Mas vamos lá, a culpa é do professor que não sabe dar aula direito, que não consegue botar ordem na sala, que não tem formação adequada, ele não ouve os alunos, ele doutrina os alunos, ou ele não quer trabalhar porque ele não entende nada de tecnologia, o professor é acomodado, enfim, tem vários apontamentos aí que a gente pode mapear. Acontece, gente, que essas pessoas, elas podem até ter uma boa intenção ali de tentar buscar soluções, para a educação, mesmo não vivendo o contexto, mas a verdade é que esse tipo de discurso, ele não é só prejudicial, mas ele é um desserviço para a educação. E eu vou te explicar o porquê. A verdade é que é muito mais fácil você apontar o dedo e culpar o professor, porque dessa forma você está restringindo a qualidade da educação única e exclusivamente à prática pedagógica, à ação do professor em sala de aula, como se esse fosse o único fator que impactasse a qualidade geral da educação. E claro, eu quero ressaltar aqui, o professor, ele tem um papel muito importante, ele é um pilar fundamental, uma peça-chave nos processos educacionais. Mas é importante lembrar que a gente não trabalha de forma isolada, muito pelo contrário, a gente entende a escola como uma comunidade. A escola é um ambiente democrático que não só recebe, mas ela acolhe pessoas muito diferentes em termos culturais, sociais, econômicos, e tudo isso faz parte de um sistema educacional que é complexo, porque ele inclui políticas educacionais, currículo, questão de infraestrutura da escola, materiais disponíveis, enfim, e tudo isso também impacta na qualidade da educação, porque não adianta eu, professor, querer fazer um bom trabalho se a escola ela não me dá um espaço, ela não me dá uma infraestrutura que comporte isso. Se falta giz, se não tem internet, se o aluno ele não tem um mínimo de conforto ali, na cadeira, já dei aula em escola, gente, com as cadeiras tudo quebradas. Então, assim, tem situações que realmente a gente não consegue desenvolver um bom trabalho. Você pode ter a maior força de vontade, assim, do mundo, mas tudo isso impacta também na qualidade desse processo educacional. E esse que é o ponto que as pessoas que não trabalham com educação, que nunca pisaram em sala de aula, elas têm dificuldade de entender. Porque por mais que o professor ele tenha uma certa liberdade em fazer escolhas, porque eu, como professora de química, por exemplo, eu tenho autonomia para ministrar o conteúdo da forma como eu entender, no sentido de eu tenho um currículo ali que eu preciso cumprir, mas a forma como eu vou ensinar, isso cabe a mim. Então, qual estratégia, quais metodologias, quais recursos eu vou utilizar, isso tudo em que envolve a parte didática, eu tenho autonomia. Porém, essa autonomia não é uma autonomia plena, É uma autonomia que ela é barrada por esses fatores. Então, por mais que o professor possa fazer escolhas, essas escolhas, elas são influenciadas por N outros fatores, que envolvem desde parte de currículo, fatores ali dentro da comunidade escolar, mas também fatores externos, Então, acaba que tudo isso contribui para que o professor ele não tenha essa liberdade na sua própria prática pedagógica. A gente escolhe, mas essas escolhas têm limitações. Exatamente por isso que quando a gente escuta determinados discursos acusatórios, culpabilizando o professor, não adianta em nada, não contribui em nada, só está prejudicando. Esse tipo de discurso, ele agrava ainda mais o quadro da educação que a gente está vivendo, porque ele cria a representação do professor
como sendo um vilão, como sendo uma pessoa incapaz de exercer o próprio trabalho. Afinal, você tem que ficar monitorando o que ele está fazendo, né? Então, tem uns discursos ainda assim que rolaram recentemente, né, de um grande amigo nosso, falando que o professor ele destrói lares, que se você tem que tomar cuidado com o que ele está ensinando pro seu filho. Então, isso traz essa sensação de que ele é incapaz de exercer o próprio trabalho. Então, o professor ele precisa estar ali a todo momento tendo alguém para validar o que ele está fazendo. Esse discurso traz a imagem do professor como sendo uma pessoa descomprometida, desatualizada, ele não sabe mexer nas tecnologias, não sabe o que está acontecendo, uma pessoa autoritária, né, doutrinadora, que tem que tomar cuidado, senão ele vai destruir seu lar. Culpar o professor faz com que a gente ignore esses outros N fatores que eu citei, que são externos e que impactam muito mais na qualidade da educação, e a gente foca ali, centraliza o papel do professor em sala de aula como se a responsabilidade fosse dele. E, de fato, uma parte mas igual eu falei, a gente não trabalha de forma isolada. Então, não dá para chegar e colocar essa carga inteira nas costas do professor, porque ele já tem outras cargas, a gente já tem outros pesos que a gente carrega, gente. Então, é muito complicado isso. E não sei se você percebe, mas esse discurso traz a ideia de que o professor ele é um vilão. Então, a sociedade, ela tem que ficar de olho no professor, porque a educação não tá boa por conta dele. Agora, pensa comigo. A quem interessa que o professor ele tenha essa imagem de vilão? Quem ganha quando a gente aponta o dedo e culpa o professor? E mais importante, qual que é o projeto de educação e sociedade que a gente está oferecendo quando a gente atribui tamanha culpa aos professores? Porque no final das contas, se a gente quer uma melhora na educação, tá todo mundo jogando no mesmo time. Principalmente o professor, gente. O professor, ele entra em campo já cansado. E ele corre atrás da bola, ele tá quase morrendo, pedindo pra sair. Mas ele ainda assim insiste que ele quer ficar no campo, quer dar raça. E é por isso que esse discurso ele é um desserviço pra educação, porque ele não faz sentido. É uma conta que não fecha. O professor, sim, ele tem responsabilidades ali no processo de ensino e aprendizagem. Ele é, sim, um pilar essencial, porque sem o professor, gente, imagina, a gente precisa ter ali alguém que vá mediar as discussões, a gente precisa ter ali uma pessoa que tenha autoridade, que esteja em sala de aula conduzindo os debates, que a gente consiga construir o conhecimento de forma conjunta. Existe até uma discussão, né? E a tecnologia um dia vai substituir o professor? Impossível, gente, não tem como. Professor, o papel que a gente exerce em sala de aula é insubstituível. Ninguém vai conseguir substituir o professor, a não ser que seja um outro professor com, né, um repertório maior, com mais atualidades, enfim. Mas estou falando isso para você entender que a culpa não é do professor. A culpa não é nossa. A culpa das falhas da educação, elas são por conta do sistema educacional que a gente tem hoje. Um sistema que precisa urgentemente ser repensado e reformulado, porque ele não atende mais as demandas sociais que a gente tem, as demandas de formação de sujeitos críticos que vão atuar na nossa sociedade. Então, hoje, a gente precisa desenvolver habilidades, né, e competências que vão além de decorar uma fórmula. A gente está reprovando o aluno porque ele não sabe o que é um triângulo equilátero. Entendeu? Isso não está fazendo mais sentido para o nosso contexto. Por isso que eu falo que a gente precisa repensar e reformular isso. Começa daí, as falhas na educação, tudo que a gente está vivendo, inclusive a sobrecarga de trabalho do professor, né? Porque hoje a gente tem um ensino muito conteudista, a gente tem ali um currículo, né? A maioria das escolas ainda insiste em um ensino descontextualizado, um ensino conteudista. E isso, gente, não dá. A gente precisa mudar. E quando eu falo mudar, não é fazer uma mudança aos poucos, assim, largado, igual fizeram no novo ensino médio, não. Porque, pelo amor de Deus, a gente está colhendo hoje as consequências, né, dessa implementação que foi feita, assim, sem nenhuma pesquisa, foi imposta, né, foi de cima para baixo. Não pode ser assim. Mas isso é um caminho longo também. Não é uma coisa que vai mudar do dia para a noite, mas é algo que a gente está construindo, é algo que assim a gente já está vivendo, a gente está vivendo um período de mudanças. Eu assisti recentemente uma palestra do Leandro Carnal e ele falou que a gente está prestes a viver a maior revolução educacional, a única, né, no caso, porque a gente está com esse ensino tradicional, há anos, então assim, há décadas. A gente precisa dessa reforma e até lá o que a gente precisa também construir juntos, como professores, como profissionais da educação, é um discurso de que tá todo mundo jogando no mesmo time e principalmente fazer a sociedade enxergar para além da sala de aula.
não como se a educação ela fosse um processo restrito ali ao que acontece em quatro paredes, né? Porque não é assim. É fazer as pessoas, principalmente aquelas que não são da área da educação, fazer elas enxergarem que existem muitos processos externos ali à escola, muitas vezes, que influenciam tanto quanto os processos internos. Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, mas calma aí, não tira ainda não. Eu tenho um convite para te fazer, mas antes de eu te fazer esse convite, eu quero te falar que você pode ficar à vontade para comentar, para tirar dúvidas, né, para fazer sugestões de conteúdos. O Pio responde, gente, todo mundo, o Pio de verdade, tá? O Pio de verdade tá aqui, que toda vez que vocês me perguntam dele, ele tá bem, ele tá vivo, só que ele tá de férias. Então, assim, ele não tá gravando mais vídeo pro canal. Às vezes ele faz uma aparição especial, mas o cachê dele tá muito caro, gente. Eu não tô pagando, entendeu? Pra finalizar, então, o convite que eu tenho pra te fazer é: você vai parar tudo que você tá fazendo agora, porque aqui embaixo na descrição do vídeo tem um link, que é o link, gente, eu quero que você clique pra conhecer a Academia Professor Inovador, que é uma plataforma de formação continuada para professores de todas as disciplinas e segmentos. A APC é nosso xodó. A gente traz conteúdos para aumentar o repertório dos professores, né, tanto em teoria quanto em prática. Então tem muita coisa, muita atividade que você pode adaptar para o seu contexto e tudo por um valor acessível. Então clica no link e vem testar a plataforma, vem conhecer nosso trabalho. A gente tem ali 7 dias de garantia, então você pode entrar, ficar ali 7 dias tendo acesso completo a todos os conteúdos, e se você não gostar, a gente reembolsa todo o seu valor investido. Combinado? Ó, a gente vai ficando por aqui. Um beijo e até o próximo vídeo.